Bem, o Acontecimentos hoje vem fazer mais uma vez uma visita aqui ao consultório do Dr. Romeu Júnior para falar, gente, hoje de um assunto que está sendo aí super debatido, né, que é o refluxo. E ele teve já com a gente aqui falando de cirurgia bariátrica, fez o maior sucesso, né, repercutiu aí super bem nas mídias sociais, muita gente comentando, né, da mudança que teve após fazer essa cirurgia. Então hoje ele volta novamente para falar desse assunto que é muito polêmico, não é verdade, doutor? Bem-vindo. É verdade. Na verdade é porque é um assunto muito prevalente, é muito corriqueiro a pessoa hoje em dia ter doença do refluxo, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez para esclarecer para a população, né, do que se trata a doença do refluxo gastroesofágico. Pois é, vamos então começar do começo, né? Me conta o que é o refluxo. Bom, para a gente definir a doença do refluxo, na verdade é o retorno do conteúdo do alimento ou do conteúdo gástrico para o esôfago, né? E esse conteúdo, ele tem que te causar algum sintoma ou ele tem que causar alguma lesão. Porque muita gente tem refluxo, né? A gente chama refluxo fisiológico, que é muito natural quando você come demais ou come alguma coisa muito gordurosa, então você vai ter aquele refluxo normal. Mas para ser considerado como uma doença, ele tem que estar te causando sintomas quase que diariamente e tem que estar te causando lesões. No caso, pessoas que comem, às vezes, até uma quantidade pequena e qualquer coisa que come já tem esse refluxo, não seria isso? Sim, aí, lógico, dependendo dos sintomas que ele tem, da quantidade de sintomas que ele tem, né, no dia a dia dele, né, então a gente vai considerar esse refluxo como doença. É como se fosse, por exemplo, nas crianças. As criancinhas têm muito refluxo, mas para a gente considerar que seja um refluxo patológico, essa criança tem que esse refluxo tem que estar interferindo no ganho de peso, no desenvolvimento da criança, né? Porque senão até então é um refluxo fisiológico que toda criança tem. Agora vamos aproveitar e explicar um pouco qual a causa, né, do refluxo. Existem várias causas, porque nós temos no organismo vários mecanismos que impedem o refluxo. Desde a própria saliva que é produzida na boca, que deixa o território do esôfago bem alcalino, protegendo da acidez, e também a musculatura do diafragma que impede, que funciona como uma válvula, que para o alimento chegar no estômago e impede que volte. Várias doenças que influenciam, ou seja, na produção da saliva, na frouxidão da musculatura, né, são causas de refluxo. Lógico que existem outras coisas que podem agravar ou simplesmente produzir o refluxo, ou seja, uso indiscriminado de alguns medicamentos, né? Pessoas que ganham peso, a obesidade, então nem se fala, pessoas que ganham peso, ficam obesos, elas têm mais tendência a ter refluxo, né? Outras coisas são alimentos, né, indiscriminados, de forma também não muito controlada, pessoas que comem muitas gorduras, frituras, isso vai causar refluxo, além do tabagismo e do alcoolismo. Pois é, e aproveita também, conta pra gente quais são os principais sintomas, né? Para que a pessoa comece a se preocupar, comece a querer fazer uma visita a um profissional, que dê para você desconfiar que você tem o refluxo. Muito boa pergunta. Na verdade, a gente costuma classificar em termos médicos os sintomas clássicos, né? E os sintomas não clássicos. Os clássicos, assim, é básico. É a azia, né, que é a famosa pirose, que é aquela queimação por detrás desse osso do peito. A queimação tem que vir até aqui em cima para a gente considerar que é uma azia. E a regurgitação, que nada mais é do que a sensação do refluxo, que a pessoa sente que voltou o alimento, voltou aquela coisa, né, aquele azedume, aquela coisa ácida que sentiu, às vezes até bota para fora. E esses dois são sintomas clássicos. Você provavelmente está tendo refluxo gastroesofágico. E lógico que existem os outros sintomas não clássicos, entre eles a dor torácica de origem não cardíaca, a tosse crônica, a rouquidão, a pessoa vai ficando cada vez mais rouca, né? O pigarro, aquela sensação de que tem sempre alguma coisa na tua garganta. Isso são sinais e sintomas
que também favorecem, que falam a favor do refluxo. Além, lógico, das infecções das outras vias, por exemplo, vias aéreas, como sinusite, faringite, laringite. O refluxo às vezes chega a ser tão alto que começa a afetar esses órgãos e causar essas inflamações recorrentes. Sentiu esses sintomas? Procura o gastroenterologista fazer um bom estudo para saber se você está realmente com a doença do refluxo gastroesofágico. Agora, engraçado, você falando, eu vi que essa doença, ela também confunde, né, com várias outras doenças, inclusive essa dor que você comentou, que eu já vi algumas pessoas comentando que chega a parecer que está tendo um infarto. Justamente, tem muitos pacientes que a gente recebe no consultório com dor torácica, né? E lógico, a gente sempre vai descartar o problema cardíaco que geralmente mata e mata logo. Vamos pelo pior, né? É descartar os piores. Exatamente. Até mesmo nas unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, a gente recebe aquele paciente com dor torácica, vamos descartar problema de infarto, não é problema cardíaco, vamos pensar na doença do refluxo. Esse paciente pode estar com uma esofagite, essa esofagite ou a hérnia de hiato, e pode estar ali incomodando, causando a dor torácica, e aí, lógico, tem que ser tratada como tal. Agora, algumas pessoas já conversando comigo sobre esse tipo de problema, eu vi um relato de pessoas que têm até a impossibilidade de deitar, né? Que dormem um pouquinho levantado para evitar ter o refluxo, né? Isso, no caso assim, a pessoa deve realmente se preocupar porque tem risco de morte. Na verdade, existe aí alguns pacientes que têm um refluxo muito intenso e que a gente recomenda até, faz parte de recomendações médicas, você colocar um cálcio mais ou menos de 20 centímetros na cabeceira da cama para que durma-se inclinado, né? E não colocar, por exemplo, um travesseiro que dá uma falsa impressão de que você está com antirrefluxo. Você eleva a cabeceira da cama para você evitar esse refluxo noturno. É lógico que esse refluxo noturno, se ele vinha entrar, por exemplo, na via aérea para os pulmões, essas coisas, para a via aérea mais alta, para faringe, laringe, vai causar inflamações, infecções e pode evoluir até com algumas pneumonias, que a gente chama de pneumonias químicas, né? Decorrente da acidez do estômago que volta. Esse paciente está dormindo, ele acorda às vezes assustado, tossindo, querendo botar para fora aquela acidez que está subindo. Então, realmente, a gente recomenda esse calçamento da cabeceira da cama. E qual seria o diagnóstico do refluxo? Bom, a gente, além dos sintomas clássicos que a gente tem, né, a gente abre mão aí de alguns exames, como a endoscopia, né, que ela vai dar sugestões de que a pessoa possa ter refluxo através de inflamações do esôfago, e também um exame muito acurácio hoje em dia, que é muito bem, que a gente considera padrão ouro, que é uma pH-metria, né? Nada mais é do que uma sondinha que passa no nariz, que vai até o estômago. Ela tem sensores que ficam medindo a acidez do paciente durante 24 horas. Depois ele tira, bota num software e lê direitinho quanto que foi de refluxo que o paciente teve nessas 24 horas, até onde ele veio, se veio só até aqui embaixo, se veio veio até em cima, para a gente chegar no diagnóstico. E hoje esses exames você já tem disponível aqui no nosso estado? Temos disponível, temos vários colegas que fazem os exames, né, para a gente chegar, matar o diagnóstico e fazer o tratamento. Pois é, tratamento. Vamos falar do tratamento? Vamos falar do tratamento. O tratamento nada mais não só depende do medicamentoso, né? A gente costuma dizer assim, ó, o paciente está com refluxo, nós vamos fazer tratamento clínico. O tratamento clínico consiste em medicamento, mudança de hábitos alimentares e dieta, né? Porque a gente sabe hoje em dia que alguns alimentos são altamente refluginógenos. Alguns alimentos que você consumiu, comeu, afrouxa a válvula anti-refluxo e você vai ter refluxo. Então faz parte do tratamento esses 3 pilares. A gente combinando esses 3 pilares durante um bom tempo, que geralmente a gente costuma tratar por uns 90 dias, de 3 a 6 meses. Esse paciente melhorou, ótimo, esse paciente está tratado. Esse paciente melhorou, parou a medicação, voltou a sentir tudo de novo, aí nós já vamos ter que pensar no tratamento cirúrgico para esse paciente, que seria a melhor opção. Pois é, então é algo que você tem como tratar, né? Não é uma doença que
cause um espanto tão grande, né? E o tratamento é um tratamento que, se acompanhado, bem acompanhado e feito de uma forma correta, tem um resultado bem positivo. Mudanças bem básicas, por exemplo, na hora do seu almoço, evitar de comer e beber ao mesmo tempo. Você come, almoça sólido, dali 2 horas, toma líquido. E nunca deitar logo depois que você come. Você almoça, janta, e aí passa-se 2 horas, você vai... Bate um papo, né? Lógico, bate um papo. Não adianta já comi e deitei, não, porque você vai ter refluxo. E dependendo ainda do alimento, né, você vai refluir muito mais. Então, é sempre bom à noite comer coisas mais leves, jantar mais cedo, e nunca ter aquele lanchinho para deitar, aquele copinho de vitamina, de leite para poder deitar. É prejudicial. Isso aí vai te causar refluxo, não vai te causar bem à noite. Você vai acordar, pode acordar engasgando, né? E não é legal. Tem um susto, né? É um susto grande. É isso aí, gente. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a participação do Dr. Romeu Delilo Júnior aqui no programa, dessa vez falando de refluxo. Espero que a gente tenha esclarecido aí muitas dúvidas, mas se ainda tem aquela dúvida pairando no ar, nada melhor do que você fazer uma consulta direto com o profissional, saber mais sobre o assunto, né? Ficar bem informado, porque hoje todo tratamento, quando você inicia procurando um bom profissional, é raro você não ter um bom resultado, né? Então, deixa eu aproveitar e pedir para ele deixar aqui endereço, telefone, para quem sofre desse problema já ter aqui uma referência. Vamos lá? A gente atende aqui na Clínica Santa Lúcia, né? Na Avenida Getúlio Vargas, 1919, em frente à Prontoclínica aqui no Bosque. É muito fácil de achar. Olha, muito obrigada, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.